E gravando. Aqui e aqui. Bom, então assim, ó, quando a gente fala do sistema muscular, a gente já está obrigatoriamente falando de um tecido contrátil, tá bem? Esse tecido contrátil, ele vai fazer então agora um sistema de contração, como o próprio nome está dizendo, tá? Mas esse sistema de contração, ele vai ter algumas funções, tá? Essas funções, elas vão ser as seguintes. Eu vou ter músculos que eles podem ser chamados de agonistas e músculos que são chamados de antagonistas. O que significa ser agonista e o que significa ser antagonista? Bom, ser agonista é o músculo que está realizando uma função. Ser antagonista é o músculo que está se opondo à ação do músculo que está fazendo o agonismo, tá bem? Então, na realidade, eu vou só passar aqui para vocês uma imagem aqui na frente para a gente poder ter essa noção. Vejam bem aqui, ó. Nós temos aqui na frente do braço, ó, um músculo que vai ser o bíceps, tá? E aqui na região posterior do braço nós vamos ter o tríceps, tá bem? Vejam o seguinte, quando o bíceps se contrai, ele está fazendo um movimento, então, agonista para a flexão do cotovelo. Agora, quando o tríceps se contrai, o tríceps é que vai estar fazendo um movimento de extensão no cotovelo e esse tríceps vai ser o agonista. Ah, mas pode dois músculos serem agonistas? Pode, tá? Só que eles vão fazer agonismos em tempos diferentes, certo? Vão fazer ações em tempos diferentes. Então, nesse momento, ó, que o bíceps está sendo o agonista para fazer a flexão do cotovelo, quem pode se opor à ação do bíceps é o tríceps, porque o bíceps faz a ação em cima da flexão do cotovelo e o tríceps faz a ação de extensão do cotovelo. Então, se nós estivermos analisando o momento flexão do cotovelo, o bíceps está realizando a ação, ele é o agonista. O tríceps está se contrapondo, tá, à ação do bíceps, então o tríceps é o antagonista, ok? Agora, se nós invertermos a ação que está acontecendo no cotovelo, agora o que vai acontecer é a extensão do cotovelo. Quando ocorre a extensão do cotovelo, quem está fazendo a ação de extensão do cotovelo é o tríceps. E quem está se opondo agora a esse movimento de extensão é o bíceps. Então, no movimento de extensão do cotovelo, o tríceps aqui agora é o agonista, e nesse momento de extensão do cotovelo, o bíceps é que está fazendo agora o antagonismo, tá bem? Então, primeira coisa que a gente precisa identificar, qual é a ação que está acontecendo na articulação que a gente está avaliando, tá bem? A partir dessa ação, a gente vai determinar quem é o músculo que está fazendo essa ação na articulação. Ah, no caso ali do cotovelo para flexão é o bíceps. Então, o bíceps é o agonista da ação. Agora, quem é o músculo que está se opondo, que pode se opor ao movimento de flexão do cotovelo? Esse músculo que pode se opor, tá, é o tríceps. E o tríceps é um músculo que faz extensão do cotovelo. Então, nesse momento aqui, ó, flexão do cotovelo, bíceps agonista, tríceps antagonista, ok? E no momento que a gente avalia, ó, a ação de extensão, quem é que faz a extensão? Tríceps. Então, o tríceps é o agonista. Quem é que pode se opor à extensão do cotovelo? Bíceps. Então, o bíceps, ele é o antagonista. Tá bem? Então, dentro dos conceitos, tá, de agonismo e antagonismo, nós temos que agonistas são os músculos que irão fazer a ação. Tá? Aqui, por exemplo, está usando o exemplo de pegar uma chave sobre a mesa. Então, para pegar a chave, nós precisamos dos músculos flexores dos dedos, para poder segurar essa chave na mão. Tá? E aí, para poder largar a chave, nós vamos precisar dos extensores. Os extensores dos dedos é que vão fazer o agonismo da extensão. Então, sempre eu vou ter um músculo que se contrapõe ao outro. Flexores dos dedos, pegando a chave, agonistas vão ser flexores dos dedos, antagonistas, extensores dos dedos. Agora, se eu quero soltar a chave, os agonistas nesse momento, então, são os extensores dos dedos. E os antagonistas vão ser os flexores dos dedos, tá? Eu sei que parece confuso agora nesse primeiro momento, ok? Mas o que a gente precisa pensar? Qual é a ação que está sendo executada? E na ação que está sendo executada, o músculo que está fazendo a ação é agonista
e o músculo que se contrapõe a essa ação, ele é antagonista, ok? Usem ali, ó, agonista, ação, antagonista, se opondo à ação, ok? Façam esse jogo de palavras, certo? Bem, quando a gente fala em músculos que podem ser sinergistas e músculos que são fixadores, tá? Nós vamos estar falando do seguinte: nós estamos falando, quando a gente fala em sinergismo, músculos que vão estabilizar articulações, tá? Para que não ocorram movimentos indesejáveis durante a ação principal. Então, por exemplo, eu vou precisar que alguns músculos estabilizem, por exemplo, o meu quadril quando eu vou fazer a flexão do joelho durante a marcha, tá bem? Se a gente pensar nisso, quem é que pode estabilizar o quadril para que o quadril não caia em adução quando eu sustentar o peso sobre o meu membro inferior na marcha? É o músculo glúteo médio. O glúteo médio, se ele estiver fraco, cada vez que eu sustentar o peso em cima do membro inferior, o quadril vai cair em adução. E o glúteo médio, a ação dele é fazer abdução. Então, o glúteo médio se contrai de uma forma isométrica para poder sustentar a articulação do quadril no momento que eu estou fazendo a descarga de peso no membro inferior durante a marcha, tá bem? Isso é fazer um sinergismo. E existem músculos que eles vão fazer um sistema de fixação, tá? Eles podem estabilizar a origem do agonista. Então, qual é a ação do fixador? Por exemplo, nós vamos ter músculos que vão trabalhar na escápula, e esses músculos escapulares, eles precisam estabilizar a escápula para que o membro superior consiga fazer um movimento adequado, tá? Nessa mesma situação, nós precisamos de músculos que estabilizem minha coluna para que eu consiga ter um trabalho efetivo de membros inferiores ou de membros superiores também, tá? Então, na realidade, o fixador, ele vai fixar ou a cintura pélvica para o movimento do membro inferior sair mais organizado, tá? Ter um ponto de apoio, um ponto de sustentação, ou os fixadores vão estabilizar a cintura escapular, para que os movimentos do membro superior saiam de forma organizada e com capacidade de movimento adequada, tá bem? Vou voltar aqui um pouquinho. Vamos ver aqui como é que estão as coisas. Ok, isso. Entendido isso, tá? Isso é só um conceito que eu quero que vocês comecem a guardar na cabeça de vocês, tá? Porque na cinesiologia, esse conceito ele começa a ser aprofundado, tá bom? Então, só para vocês terem a noção, porque agora a gente vai começar a falar depois, principalmente quando a gente falar de membros superiores e inferiores, a gente vai falar assim, ó, esse aqui é o músculo que é motor principal dessa ação. O que significa ser motor principal? É o principal músculo que está fazendo a ação naquela articulação. Como a gente estava falando, por exemplo, ali, ó, flexão do cotovelo. Quem é o motor principal da flexão do cotovelo? É o bíceps braquial. Existem outros músculos que podem fazer flexão do cotovelo? Sim, temos outros músculos que podem fazer a flexão do cotovelo, mas não com tanta força quanto o bíceps pode fazer, ok? Então, existem motores principais e existem motores secundários, motores auxiliares, também, que são as formas que a gente vai, então, entendendo isso. Quando a gente fala de fixadores, e quando a gente fala de músculos estabilizadores, a gente vai pensar sempre, tá, em tronco, em esqueleto axial, porque esse esqueleto axial é o ponto de partida para todo o movimento que eu vou fazer no tempo e no espaço. Todo o movimento de membro superior, todo o movimento de membro inferior, tá bem? Então, os movimentos realizados pelo esqueleto apendicular, e se vocês não lembram, daqui a pouco a gente bate de novo nisso. Os movimentos realizados pelo esqueleto apendicular, eles vão conseguir acontecer, eles vão ser realizados a partir do momento que o esqueleto axial me dá sustentação. Por isso, eu preciso de músculos que façam fixação e que façam sinergismo, que ajudem para que esse esqueleto apendicular faça as suas funções. Ok? Só queria que vocês tivessem esse conceito, tá bom? Não é uma coisa que eu vou perguntar para vocês em prova, mas eu quero que vocês tenham esse conceito para que a gente consiga conversar de uma forma legal, tá? Depois a Aletheia ela vai bater com certeza nesses termos mais ainda para vocês. Bem, deixa eu voltar ali então. Ainda quanto à nomenclatura dos músculos, então, tá? Vejam o que a gente pode usar em relação à nomenclatura do músculo.
Isso aqui a gente já pincelou lá em cima, vamos falar de novo aqui embaixo. Vejam só, eu posso usar no nome do músculo a ação que ele está fazendo, eu posso usar a ação associada à forma, eu posso usar a ação associada à localização, eu posso usar somente a forma do músculo para dar nome para ele, eu posso usar a localização, eu posso usar o número de origem, tá? O que mais? Dentro desses fatores, dentro desses quesitos, deixa eu só ampliar aqui, vejam só, se o músculo se chama extensor dos dedos, a ação que ele está fazendo é extensão dos dedos. Parece idiota, mas é a verdade, ok? Se eu falo para vocês que eu posso ter o nome com a ação associada à forma, vejam só, o músculo se chama pronador redondo. E se eu tenho o pronador redondo, é porque eu tenho também o pronador quadrado. O que o músculo pronador redondo faz? Ele faz pronação. E o pronador quadrado também faz pronação. Qual é a diferença entre os dois? Um é redondo, outro é quadrado. Tá? Mas, na realidade, essa diferença do formato deles é o que vai ser trazido para o nome aqui. Uma ação associada à localização. Flexor superficial dos dedos. Se eu tenho flexor superficial dos dedos, obviamente eu vou ter um flexor profundo dos dedos. Tá? O que esse músculo faz? Flexão dos dedos. Qual é a posição dele em relação à pele? Superficial. Ok? Podemos ter o formato a forma do músculo que está dando o nome para ele. Músculo deltoide. Por que deltoide? Porque tem o formato da letra grega delta. Podemos ter o músculo trapézio, podemos ter o músculo quadrado, certo? Que mais? Que eu lembro por agora é isso. Que mais aqui? Localização, tá? Aonde está localizado o músculo tibial anterior? Quem que arrisca em um chute para mim? No microfone. Na parte anterior da tíbia? Na parte anterior da tíbia. Muito bom, Vitória. Vejam só. Então, essa é as associações que a gente precisa fazer, tá? Na parte muscular, vocês vão ver que é sim, com certeza, mais complicado, porque a gente precisa saber nome, de onde esse músculo está partindo, onde ele está chegando e ainda a ação dele. Mas a gente precisa conversar com o nome desse músculo e ver o que o nome está querendo dizer para nós. Se o músculo é tibial anterior, ele está passando na frente da tíbia. Se ele estiver passando na frente da tíbia, o que ele pode fazer? Ele pode puxar o pé para cima, ele vai fazer flexão, dorsiflexão. Se eu tenho um tibial anterior, óbvio que eu tenho um tibial posterior. Aonde que esse tibial posterior vai estar? Na parte posterior da tíbia. Ele vai passar por trás do tornozelo. O que ele pode fazer? Puxar o pé na plantiflexão e aí a gente faz essas associações. Então, isso vai tornar o estudo mais simples, mais fácil, tá? Vamos cuidar disso. E aí, por último ali, como estava colocado, o número de origem. O que significa o número de origem? Quantos ventres esse músculo vai ter? Se é bíceps, tem 2 ventres. Se é tríceps, vai ter 3 ventres. Precisa dizer se é femoral, se é braquial? Sim, precisa, porque eu tenho bíceps no fêmur e eu tenho bíceps no braço. Eu tenho tríceps no braço também, e eu vou ter um tríceps sural lá na perna, tá? Que é o somatório de 3 músculos. O único que não precisa escrever é quadríceps, porque o único quadríceps que nós vamos ter vai ser na coxa, tá? Então não precisa dizer que é o quadríceps coxal, né? Ou femoral, né, na verdade. Mas isso, se a gente tiver femoral ou braquial, a gente precisa definir isso, tá? Em que posição ele vai estar, certo? Então as nomenclaturas elas vão trazer muita informação para nós. Bem, dentro dos tipos de tecido muscular, tá, a gente vai centrar o nosso estudo aqui na cadeira, que vai ser o estudo dos músculos estriados esqueléticos. Mas a gente ainda tem, né, outros 2 tipos, que é o músculo liso e o músculo estriado cardíaco, tá bem? Qual é a grande diferença do estriado esquelético em relação aos outros, tá? Além dessas estrias que são bem organizadas, a grande diferença é o tipo da contração que vai acontecer, o tipo de estímulo nervoso que vai levar à contração. O estímulo nervoso que está levando a contração para o estriado esquelético é um estímulo do sistema nervoso central. E esse estímulo ele é voluntário, ok? Então, guardem isso. Uma outra coisa que é muito diferente, cada fibra muscular recebe uma terminação nervosa, tá? Isso é um fato.
Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu precisar de mais força, eu começo a acionar mais fibras musculares. Como que essas fibras musculares começam a ser acionadas? Através da inervação de cada uma das fibras musculares. Tá? Essa junção da terminação nervosa com a fibra muscular vai se chamar de placa mioneural ou placa miomotora. Tá? É onde o nervo está ligado na fibra muscular. Isso também vai explicar para nós por que eu vou pegar alguns músculos, eu vou encontrar alguns músculos com ações tão variadas. Tá? Um exemplo que eu vou dizer para vocês. O deltoide, por exemplo, ele consegue fazer, tá? Ele é motor principal da abdução do ombro, certo? Essa é a grande função dele. Mas o deltoide consegue trabalhar também na flexão do ombro? Consegue. O deltoide consegue trabalhar na extensão do ombro? Consegue também. O deltoide consegue fazer rotação interna do ombro? Consegue. Rotação externa? Também. Flexão horizontal e extensão horizontal? Também consegue. Por quê? Porque por causa do formato dele, tá? E de eu ter cada fibra do deltoide ligada a uma terminação nervosa, eu consigo então fazer contrações seletivas. Eu consigo selecionar quais são as fibras que vão se contrair e quais não vão se contrair, tá? Então, isso determina para mim como que esses músculos eles podem trabalhar, certo? Então, cada fibra do músculo tem uma terminação nervosa, tá bem? Então, elas são ativadas de forma unitária. Diferente, por exemplo, no músculo cardíaco. Quando chega o estímulo de contração no músculo cardíaco, todo o músculo entra em contração. Primeiro os átrios e depois os ventrículos, mas todas as paredes do coração, elas começam a se contrair de forma uniforme, tá? E não de forma individualizada, certo? Essa aqui é só uma imagem mostrando, tá? Principalmente isso aqui, ó, tá? Como esses músculos estriados esqueléticos eles são organizados. Vejam aqui, ó, o desenho deles é bem alinhado e as estrias também são alinhadas. Aqui no músculo liso não tem alinhamento e não tem simetria nas fibras, tá? E no estriado cardíaco, vocês vão ver, ó, que as fibras elas estão se intercomunicando. Isso aqui facilita com que o estímulo de contração se propague de fibra a fibra, que eu não vou encontrar aqui no músculo estriado esquelético, tá bem? Então, isso aqui proporciona que o músculo cardíaco se contraia de uma forma inteira, tá? De uma forma igual em todo o músculo. Dentro dos componentes anatômicos que a gente vai encontrar nos músculos estriados, tá? Então, nós vamos encontrar ventre muscular, que é a parte do tecido muscular propriamente dito aqui, ó, essa parte em vermelho, tá bem? O tendão são as extremidades, ó, essa cordinha de tecido conjuntivo aqui, ó, espessa, que está prendendo a origem do músculo e a inserção do músculo. Tá? Uma aponeurose significa o seguinte: é quando o músculo ele está preso diretamente na estrutura óssea, mas ele não tem um tendão que está lhe fazendo essa ligação do ventre muscular com a estrutura óssea. Tá? Então, nós temos um espessamento de tecido conjuntivo bem largo, bem denso, tá? Onde o músculo ele se prende quase que direto à estrutura óssea. Então, isso é uma aponeurose. Bainhas tendíneas, tá? São bainhas que estão colocadas ao redor dos tendões e essas bainhas elas visam diminuir o atrito entre os tendões. Aonde principalmente eu vou encontrar essas bainhas? Em articulações, tá? Onde o tendão está ultrapassando a linha da articulação, como por exemplo aqui, ó, na região do tendão do bíceps, aqui eu tenho bainha, lá em cima, ó, quando o tendão está atritando com a estrutura óssea na cabeça do fêmur, na cabeça do úmero, também nós temos bainhas, tá? Então, bainhas tendíneas é onde o tendão desliza por dentro dessa bainha, também fazendo uma lubrificação. Lubrificação com quem? Sempre líquido sinovial, ok? Bolsas sinoviais são bolsas que estão colocadas acima das articulações, ou abaixo, ou ao redor, que elas também têm a função de acomodar a passagem do tendão e tentar minimizar o atrito do tendão com as estruturas ósseas, tá bem? Pensem sempre o seguinte, ó, um tendão atritado é um tendão irritado, e um tendão irritado é um tendão inflamado, ok? Isso é uma máxima.
Então, tudo aquilo que incomodar, que fizer atrito mecânico no tendão, ele vai reclamar, ele vai reagir com processo inflamatório, tá? E não tem processo inflamatório que não tenha dor, tá bem? Isso é utopia. Vamos ver aqui embaixo. Bem, e aí, os últimos conceitos que eu queria que vocês guardassem também, tá? Então, eu tenho tipos de contrações. Nesses tipos de contrações, eu posso ter uma contração que ela é isotônica ou uma contração que ela é isométrica, tá? Qual é a diferença de um para outro? O músculo, na isotônica, ele contrai e provoca uma alteração no tamanho da fibra muscular, tá? O músculo se altera o tamanho, para mais ou para menos. Por isso nós vamos ter concêntrica e excêntrica, tá bem? Na contração isométrica, eu tenho contração, tá? Mas esse músculo, ele não se encurta, tá? Ele não diminui o seu tamanho durante a contração. Então, contrações isométricas não têm alteração no tamanho do músculo. Contrações isotônicas têm alteração no tamanho do músculo. Quando essa alteração, tá, do tamanho do músculo é no sentido do centro do músculo, isso é uma contração concêntrica. Quando essa alteração é no sentido inverso ao centro do músculo, isso é uma contração excêntrica, tá? Um exemplo disso para vocês, de contração concêntrica e excêntrica. Se vocês pegarem qualquer peso que seja na mão, tá? Segurarem com força e vocês fizerem uma força de bíceps nessa mão para vocês fazerem a flexão do cotovelo, vocês provocaram a flexão do cotovelo e venceram a resistência que vocês têm na mão com o bíceps do braço, ok? Agora, se vocês forem soltando devagar essa flexão, o bíceps não parou de se contrair. O bíceps ele continua em contração, só que é uma contração no sentido do relaxamento, porque ele está controlando a descida desse peso que vocês estão segurando na mão. Então, quando eu faço a força para vencer a resistência, eu estou trabalhando em concentrismo. Quando eu deixo essa resistência ir descendo devagar, tá? No sentido contrário à força, eu estou fazendo excentrismo. Tá bem? Outra forma de vocês avaliarem isso, por exemplo, é quando vocês estão subindo e descendo escadas. Quando vocês colocam um pé no degrau de cima, vocês vão fazer uma contração isométrica, tá? Para alavancar o corpo para o degrau onde o pé foi colocado. Agora, se vocês estão descendo a escada, vocês vão colocar o pé no degrau de baixo, mas o pé que ficou no degrau de cima, ele precisa vir relaxando o músculo até o pé do lado contrário encontrar o degrau, certo? Então, nesse momento, o músculo lá do pé que ficou no degrau de cima, esse músculo está fazendo excentrismo, tá? Ele está se relaxando de forma organizada para poder proporcionar um movimento, tá bem? E contração isométrica é aquele músculo que vai entrar em contração e não vai ter um encurtamento da fibra, não tem alteração do tamanho do músculo. Quem é que pode dar um exemplo para mim de um músculo, tá? Ou de uma região aonde eu posso encontrar contração isométrica? E aí? Quem é que chuta aí? Um segmento do corpo que vocês acham que possa estar sustentando uma força durante o tempo que vocês estão acordados e que essa força ela não é uma força assim visível que vocês estão sentindo que estão fazendo força, mas que ela está segurando vocês. Contração de uma outra força. Não tem um movimento visível, não tem assim nada visível, não tem encurtamento, porque se tiver encurtamento eu tenho movimento. Um segmento do corpo de vocês. O que vocês acham? Arrisquem, chutem. Estão me ouvindo?
me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, professor, estamos ouvindo. Oi. Alguém dá um ok, pelo amor de Deus, hein? Sim. Ai, graças a Deus. Oi, Júlia, tudo bom? É a escápula ou a... sei. A escápula ou a coluna. Seria isso que eu ia dizer? É, não sei. Bom, imagine assim, ó. A coluna tem uma série de músculos colocados nela, tá? E muitos deles, aliás, um grupamento específico, nós vamos chamar de músculos paravertebrais. Tá? Paravertebrais significa que estão passando paralelo à coluna. Esses músculos, em todo o momento que nós estamos sentados, em pé, tá? Sem estar deitados, esses músculos estão ativados. Esses músculos estão fazendo contração isométrica. Por quê? Porque a força da gravidade, a força peso, ela vai sempre nos puxar na direção do centro da Terra, tá? Isso é a física. Então, nesse momento, esses músculos colocados lá na região paravertebral, eles estão assim, ó, contraídos e segurando a nossa coluna vertebral para que a gente consiga ficar em pé ou ficar sentado. Aí, não acredito que vocês estejam sentados, tá? Assim como eu, até mesmo porque eu acho que assistir coisa deitada não dá certo, dá sono, tá? Mas é somente uma opinião. Se vocês estiverem sentados, tá? Vocês estão fazendo uma contração isométrica muito importante na musculatura posterior da cervical. Por quê? Porque ela está segurando a cabeça de vocês na posição reta. Se essa musculatura parar a contração isométrica que ela está fazendo, o que acontece com a cabeça? Cai para frente. Agora, se vocês aumentarem a contração dessa musculatura que está lá atrás, posterior ao pescoço, se eu fizer uma contração isotônica, o que vai acontecer? A cabeça faz uma extensão, certo? Então, nós temos uma musculatura posterior do pescoço, posterior do tronco, que está constantemente se contraindo de forma isométrica, sem fazer encurtamento da fibra. E isso, então, nos proporciona resistência contra a ação da gravidade. Então, na real, praticamente todos os músculos que estão resistindo à gravidade estão constantemente em contração isométrica, tá bem? Essa é uma grande diferença, ok? Então pensem assim, ó, isotônico, o músculo se contrai, tá? E se relaxa. Isso varia o tamanho do músculo. Agora, a contração isométrica, o músculo contrai e não existe movimento. Um outro exemplo que vocês podem fazer de contração isométrica, peguem as mãos e fechem. Agora apertem as mãos apertem a mão, fechando os dedos. Vocês vão notar que na região do punho e dos dedos está havendo uma força, mas isso não denota movimento. Então, a musculatura flexora dos dedos está em movimento, está em contração, mas essa contração é isométrica, não está havendo movimento, ok? Vocês vão sentir, inclusive, ó, a região anterior do antebraço fazendo força, mas isso não é movimento, não está sendo executado nenhum movimento aí, ok? Isso são contrações isométricas, certo? Entendido esses conceitos de isotonia, isometria, tá? E que a isotonia ela pode ser concêntrica ou excêntrica, ok? Volto a dizer, são somente conceitos que eu quero que vocês guardem na cabeça de vocês, tá? Porque isso depois a Aletheia vai explorar com bastante intensidade, tá bom? Bem, deixa eu voltar aqui que eu acho que faltou um slide. Vamos lá. Então, assim, o que mais que eu vou encontrar de componentes, tá, nessas estruturas musculares? Bom, eu estou falando para vocês, tá? Falei para vocês que cada fibra muscular recebe uma terminação nervosa, tá? Então, eu posso dizer que cada fibra tem condição de se contrair de forma isolada? Tenho. É uma coisa comum de acontecer? Não, não é uma coisa comum de acontecer, tá? Dificilmente a gente vai ter uma fibra que vai ser contraída de forma isolada, mas isso é uma possibilidade, tá? Que a fisiologia pode nos dar, certo? Mas, para que essas fibras se contraiam
e elas consigam se deslizar umas sobre as outras e os grupos musculares se deslizarem uns sobre os outros, nós temos então componentes anatômicos que são do tecido conjuntivo. É o que nós vamos chamar de fáscias, tá? Então as fáscias são tecido conjuntivo frouxo, e esse tecido conjuntivo frouxo permite deslizamento, tá? Um exemplo disso assim na prática, se vocês pegarem, por exemplo, a carne do frango, tá? Antes de cozinhar ele, vocês vão ver que a carne do frango tem como se fosse tipo uma gosma assim sobre ela, tá? Aquilo ali é uma fáscia de tecido conjuntivo frouxo, que aquilo ali é gosmento e desliza. Então, é aquela fáscia que proporciona que o músculo deslize sob a pele e entre os grupos musculares. Se vocês pegarem uma carne de gado, uma carne vermelha, dependendo do corte que vocês pegarem, vocês vão ver que ela tem também por fora um tecido meio gosmento, assim, meio liso, que deixa ela profundamente lisa. Se vocês não tomarem cuidado, a hora que vocês forem cortar, a faca desliza e vem na mão, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que também ali eu tenho um tecido conjuntivo frouxo. Então, isso é uma fáscia, isso são fáscias, tá? A função da fáscia é promover o deslizamento das estruturas musculares, ok? Olhando por outras teorias também, a fáscia, além de promover o deslizamento, ela vai então também promover a estruturação, tá? Do tecido muscular, vai fornecer uma estrutura dinâmica para o tecido muscular. E aí, então, a fáscia, ela pode ser superficial, separando o músculo da pele. Ela pode ser uma fáscia muscular, que ela vai separar os grupos musculares, os músculos propriamente ditos, tá? E aí, eu tenho uma fáscia que ela começa a penetrar no sentido da célula, no sentido da fibra muscular propriamente dita, tá? Vejam só, quando eu tenho aqui, ó, uma fibra só, somente uma célula envolvida por uma fáscia, eu tenho uma fáscia chamada de endomísio, ok? Agora, quando eu tenho várias fibras, tá, unidas, formando um fascículo, eu vou ter a formação de um epimísio. Vejam que aqui eu tenho várias fibras englobadas dentro desse fascículo de fibras aqui, ó, que é o epimísio, ok? E depois, juntando os fascículos de fibras, ó, vejo que aqui eu tenho um fascículo, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, tem mais um, tem um menor lá e outro aqui, ó. Quando eu englobo todos esses fascículos, tá, de fibras musculares, aí eu vou ter, então, um perimísio, tá bem? Então, endomísio reveste uma fibra muscular, epimísio reveste conjuntos de fibras musculares, tá, formando fascículos, e o perimísio reveste os fascículos, formando então o ventre muscular propriamente dito, ok? Isso são somente alguns conceitos, tá, de histologia que eu sempre gosto de trazer para vocês aqui para a gente poder relembrar, certo? Tranquilo até aí? Beleza. Eu vou abrir para nós agora, tá? Uma aula de ossos do crânio. Espera aí. Só um pouquinho, só um pouquinho. Que a Júlia não sabe, né, Júlia? Mas a gente atrasou um pouquinho o início da aula porque eu tive que trocar o meu note por esse note que eu estou dando aula agora. E aí, claro, né, que claro que as aulas que eu tinha arrumado, tudo, estavam no outro note, né? Só um pouquinho, deixa eu pegar um pendrive aqui. O pendrive está lá atrás. Aqui. Essa aqui.
Vocês vão ter, então, aí na sequência para vocês, tá? Deixa só eu fechar isso aqui. Vocês vão ter na sequência para vocês aí na página, tá? Ossos do crânio. É essa aula que a gente vai abrir aqui agora, tá? Vou fechar essa daqui. Tranquilo nada, Júlio. Dá um estresse, eu fico estressado. Me dá um estresse. O troço não começa a não funcionar, além de eu ficar resmungando aqui, me dá um estresse. A vontade de dar umas mordidas no computador. Aqui. Bom, só dar uma sequência até lá embaixo. Até aqui. Por isso que eu tinha dividido essa aula para não ficar com tanto conteúdo numa aula só. Tá? Bem, então aí vocês devem estar enxergando agora, tá? Os ossos do crânio, certo? Começamos agora então, tá? A falar então em cima dos nossos segmentos, ok? Nós vamos ter os segmentos cranianos, que são os ossos do crânio propriamente dito, e nós vamos falar em particular cada um deles, tá? E também nós vamos depois falar sobre a articulação da ATM e aí os músculos que nós vamos encontrar no crânio, tá? Primeira coisa que nós vamos ver é o seguinte: esta é a vista frontal do crânio, tá? É uma vista onde a gente está enxergando aqui, ó, os ossos com cores, tá? Cada cor ela começa a designar para nós ossos diferentes, ok? Nessa visão frontal aqui nós vamos enxergar, ó, em azul, o osso frontal, em vermelhinho aqui, ó, abaixo do osso frontal, na linha mediana, nós vamos encontrar os ossos nasais. Depois nós vamos encontrar em verde aqui, ó, o osso maxilar. Vamos encontrar a mandíbula em cinza, tá? Em laranjinha nas laterais aqui, ó, vamos encontrar os ossos maxilares. No fundo aqui, ó, da cavidade orbicular, da fossa orbicular, nós vamos encontrar duas lâminas amarelas. Essas lâminas amarelas são do osso esfenoide, ok? Inclusive, já cuidando que na lateral do crânio aqui, ó, nós também temos a mesma lâmina amarela, tá? Que isso também é uma projeção do esfenoide, é uma parte da asa maior do esfenoide, certo? Por dentro aqui, ó, entre o osso maxilar e a parte interna lá do osso etimoide, que está bem aqui, ó, nós temos o osso lacrimal, tá? Lá atrás, num tom de azul mais puxando para o lilás, nós temos o osso etimoide, tá? Que também a gente vai conseguir olhar ele pela região interna da fossa orbicular. Nós vamos ter esse osso etimoide descendo inferiormente aqui, ó, ajudando a septar as cavidades nasais. E ainda nós vamos ter aqui, ó, bem embaixo, tá, uma laminazinha de osso que vai ajudar também a fechar o septo ósseo nasal, que vai ser o vômer, ok? Bom, deixa eu só passar uma visão lateral desse crânio. Aqui. Na visão lateral, o que, que nós vamos enxergar? Ó, aqui a gente está vendo melhor o frontal, aí nós já enxergamos aqui, ó, o osso parietal, em azul, azul marinho, sei lá que cor é essa aqui, lilás, o osso occipital, tá bem? Aqui o osso temporal, certo? Depois a mandíbula, como a gente já viu, a maxila, o osso zigomático está aqui. Lá no cantinho, ó, está o osso lacrimal, o osso nasal, certo? Essa é a visão lateral de crânio. Essa aqui é uma visão superior do crânio, tá? Nessa visão superior do crânio, nós vamos encontrar o seguinte: vamos encontrar o osso frontal, bem na região anterior aqui, tá? Em azul, e depois em lilás lá atrás nós vamos encontrar o osso occipital. Nós vamos encontrar então dois ossos verdes, tá? Unidos por uma linha serrilhada bem no meio aqui, ó, que é a sutura sagital, ok? Esses dois ossos, então, são os ossos parietais, certo? Bom, o que a gente precisa saber aqui de cima dessa visão superior da caixa craniana? Nós vamos precisar saber que, olha só, eu tenho, então, uma linha serrilhada aqui, ó, passando entre o osso frontal e os dois ossos parietais. Essa linha aqui, ó, é a sutura coronal, tá? Guardem este nome.
Depois, nós vamos ter lá atrás uma outra sutura que está unindo os dois ossos parietais com o osso occipital. Essa é a sutura lambdoide, ok? Precisamos também guardar essa sutura aqui, ó, que está juntando os dois ossos parietais. É a sutura sagital. E ainda nós temos dois pontos de encontro, tá? Um ponto de encontro bem na região anterior aqui, ó, onde os três ossos estão se encontrando, dois ossos parietais e o osso frontal. Esse ponto de encontro é o bregma, tá? Lá na região posterior, nós temos o outro ponto de encontro, ó, entre os dois ossos parietais e o osso occipital. Esse ponto de encontro é o lambda, certo? É o bregma e o lambda que na maior parte da vida do bebê e da vida infantil, tá, vão estar abertos até que haja a soldadura completa das suturas cranianas, tá bem? É o que as nossas avós vão chamar de moleiras, ok? São nesses dois pontos aqui, ó, certo? Deixa eu ver uma coisa com vocês, espera aí. Vocês têm polígrafo na mão aí? Tem material impresso? Eu tenho só a osteologia impressa. A osteologia. O material do... O Do material que eu primeiro, coloquei... Oi? do primeiro semestre, esse. Do primeiro? Tá, beleza. É. Peguem aí que eu vou pegar o meu aqui para a gente já marcar algumas coisas para vocês aí, para vocês grifarem, tá bom? Calma, Ticiano, calma, fica tranquilo, meu guri. Fica tranquilo. Tu pode anotar aí, Ticiano. Isso, osteologia, tá? Aí vocês vão passar ali toda a parte de ossos, tá? Toda aquela parte inicial que a gente tratou ali, classificações ósseas. E aí vocês vão chegar em ossos da cabeça. Acharam? Tu tem só os slides, não o polígrafo. Tá, não, tranquilo. Daí então vai anotando do ladinho aí o que a gente for falando, tá? Bem, primeira coisa então é o seguinte, ó. Vocês vão ter, falando lá em cima nos ossos da cabeça, vocês vão encontrar, falando no textinho ali, tá explicando que o crânio é o esqueleto da cabeça, então tá explicando, tá aí designando direitinho ali todos esses ossos que a gente está falando. Depois vão ter dois quadrinhos que vão dividir, e a gente vai tratar isso daqui um pouquinho mais, os ossos da cabeça em neurocrânio e esqueleto da face, tá? Bom, se vocês quiserem tomar nota num cantinho aí, quem são os esqueletos os ossos do neurocrânio? Neurocrânio é frontal. Eu vou escrever para vocês aqui no chat, tá? Neurocrânio. Frontal, osso frontal. Osso occipital. Osso esfenoide. Osso etimoide. Osso temporal. E osso parietal.
Pelo amor de Deus, não me pronunciem, não me escrevam parietal. Tá? Parietal. Ok? Esses vão ser os ossos do neurocrânio. Tá bem? Frontal é um osso só. Occipital é um osso só também. Esfenoide também é um só. Etimoide é um também. Temporal são 2. E parietal são 2. Ok? Vou escrever para vocês agora aqui o esqueleto do víscerocrânio, tá? Que é os ossos da face. Víscerocrânio. Mandíbula. Vômer. Estou pegando bem na ordem que está ali no quadrinho, tá? Zigomático. Axila. Palatino. Palatino. Nasal. Lacrimal. E conchas nasais. Tá? As conchas nasais, elas vão fazer parte nasais. Vão fazer parte do etimoide, tá? Mas daí coloca ela ali como conchas nasais também, ok? Só para satisfazer os autores. Certo? Então aí vocês têm, ó, quais são os ossos do crânio que fazem parte do que a gente vai chamar de neurocrânio? Frontal, occipital, esfenoide, etimoide, temporal e parietal, tá? Esses são os ossos do neurocrânio. É um osso frontal, um occipital, um esfenoide, um etimoide, dois temporais e 2 parietais, tá? O que significa ser neurocrânio? Neurocrânio significa ossos que estão em contato com o encéfalo, tá? Esses são os ossos que vão formar neurocrânio. Agora, viscerocrânio, mandíbula, vômer, zigomático. Zigomático eu escrevi zigoático, tá? Mas é zigomático. Maxila, palatino, nasal, lacrimal e conchas nasais, tá? É uma mandíbula, um vômer, 2 zigomáticos, 2 maxilas, 2 palatinos, 2 nasais, 2 lacrimais e 2 conchas nasais. Tá bem? O que são esses ossos do viscerocrânio? São todos os ossos que não estão em contato direto com o sistema nervoso central, que não estão em contato direto com o encéfalo. Certo isso? Ok? Anotaram aí? Beleza. Agora o seguinte, o que eu preciso que vocês tomem nota também? Suturas do crânio. Quais são as suturas que eu quero que vocês gravem? Eu quero que vocês gravem as suturas. Vou botar aqui, ó. Suturas do crânio. Tá? Quais são? Eu quero a sutura coronal, a sutura sagital e lambidoide. Tá? E sutura lambidoide. Certo? Depois, pontos da calota craniana. Quais são? São 2 pontos, tá? O bregma e lambda. Certo? Lá nas suturas. Sutura coronal. Aí eu vou projetar de novo para vocês aqui, ó. Aqui. Sutura coronal, quem é ela? É essa aqui, ó, que está juntando o osso frontal com os 2 ossos parietais, tá bem? Então, a sutura coronal é a sutura que articula
o osso frontal com os dois ossos parietais, tá? Tomem nota disso. Sutura coronal, articulação do osso frontal com os dois ossos parietais. Certo? Se tiver muito rápido, alguém prende o grito aí, que eu não estou enxergando vocês agora. Depois disso, sutura sagital. Sutura sagital, então, é esta aqui, ó. Tá? Sutura sagital é a articulação entre os ossos parietais. Tá? Ela está articulando, ela está juntando os dois ossos parietais. Tá bem? E agora, sutura lambdoide. Aqui atrás, ó, a sutura lambdoide é a sutura que articula os dois ossos parietais com o osso occipital. Ok, isso? Anotaram? Tá bom. Beleza, vamos lá. Agora os pontos ali, tá? Vamos projetar outra vez. Nos pontos, aqui está o ponto do bregma, tá? Aí tomem nota aí, ó. Quem é o bregma? Ponto de encontro do osso frontal com os dois ossos parietais, tá? É um ponto de encontro dos três ossos, é onde os três conseguem se tocar, tá? Esse é o bregma. E o ponto lambda. Quem é o ponto lambda? É o ponto de encontro dos dois ossos parietais com o osso occipital, tá? É onde os três conseguem se encontrar também. Ok? Tomaram nota disso? Pode repetir o do bregma, professor. O bregma é o ponto de encontro do osso frontal com os dois ossos parietais. Socorro, Vitória. Calma, Vitória. Calma. Vamos devagar que vai dar certo. Segura a onda. Esse primeiro momento é de choque mesmo. Fica tranquilo. É assim mesmo. Depois a gente começa a se acostumar com tudo isso. Deu? Tranquilo? Tomaram nota disso? Tá. Beleza. Seguinte. A gente já vai trabalhar formando listas aí, tá bem? Então, vamos fazer o seguinte. Coloquem aí, ó. Osso frontal, tá? Eu já vou citar algumas coisas para vocês, tá? E depois aí a gente fica mais fácil quando a gente visualizar ali, tá bom? Botem assim, ó. Osso frontal, tá? Escrevam aí. Osso frontal. Frontal. Aí botem assim, ó. Número 1. Borda supraorbital. Tá? Estou escrevendo aqui, depois eu vou dar o enter no chat aí também, tá? Depois, número 2. Número 2 é o tuber frontal. Tá? O que é isso aqui? São já uma listinha de processos que a gente vai mostrar ali na imagem e que já é a listinha que vocês depois vão marcar na aula prática, tá bem?
Número 2, tuber frontal. Número 3, arcos ciliares, aliás, superciliares. De supercílio, superciliares. Depois, a minha preferida, número 4, a glabela. A sorte que eu não tive mais filhas, senão eu ia botar o nome de glabela em uma delas. Depois, número 5, vai ser a incisura. Incisura ou forame. Quem que levantou a mão? Foi a Júlia? Alguém levantou a mão? Forame supraorbital. Ah. Eu acho que dormiu ali, bateu na mãozinha. Supraorbital, tô brincando, Júlia, sabe disso. Supraorbital. E só. Só isso do frontal, tá? Esses aqui, ó, são então 5 processos do osso frontal, tá bem? Que a gente já vai deixar eles em separado, porque a gente vai marcar isso posteriormente, tá? Vai marcar na peça lá no laboratório. Então, no osso frontal, o que nós precisamos encontrar? Precisamos encontrar uma borda supraorbital, precisamos encontrar o túber frontal, os arcos superciliares, a glabela, tá? E a incisura ou forame supraorbital, ok? Vamos lá. Deixa eu projetar para vocês agora aqui o osso frontal. Bem, aqui. Vejam só, aqui nós temos, ó, o osso frontal seccionado, separado do crânio, tá bem? O que nós vamos ter aqui nessa região do osso frontal? Deixa eu mostrar aqui para vocês mais ampliado. Bom, vejam só, bem aqui no centro, ó, tá? Nós temos uma linha para cá, tá bem? E depois nós temos uma outra linha para cá. É a linha onde exatamente está colocada a sobrancelha, tá? Antigamente, né, era a área chamada de área do supercílio. Então, na verdade, a sobrancelha, tá? Ela está colocada numa linha, tá? Numa linha óssea chamada de arco superciliar, tá bem? Então, aqui eu tenho o supercílio, tá? O arco superciliar da esquerda, e aqui eu tenho o arco superciliar da direita, tá bem? O ponto de encontro na região medial desses dois supercílios, desses dois arcos superciliares, é esse ponto aqui, ó. Esse ponto, então, é a minha preferida, que é a glabela, certo? Aqui nós vamos encontrar a glabela. Aí depois, nós vamos ter a borda superciliar, tá? Aliás, supraorbital. Essa região aqui, ó, essa cavidade, tá? É a cavidade, é a parte do osso frontal que vai fechar superiormente a cavidade orbital. Essa cavidade, tá bem? Ela tem uma margem bem aqui, ó, certo? Nessa visão inferior aqui dá para a gente ter uma noção melhor, ó. Aqui, ó, tá a margem, certo? A borda, o bordinho. É só o bordinho aqui que a gente vai dar um nome, tá bem? Esse bordinho aqui, então, é a margem supraorbital. Então, eu tenho aqui, ó, uma margem supraorbital na direita e aqui eu tenho uma margem supraorbital na esquerda, tá bem? Depois, nós vamos ter a presença desse buraquinho aqui, ó, tá? Aqui e também aqui, ó. Por vezes, ele não está fechadinho como aqui, ó, tá? Em algumas vezes, ele pode ser somente um afundamento aqui, ó, uma depressão da margem supraorbital. Esse buraquinho aqui vai ser o buraquinho, tá? Da incisura, ou que também nós podemos chamar, encontrar nomenclatura chamando de forame supraorbital, tá bem? Esses são os processos que a gente vai guardar
de osso frontal, tá bem? Tem mais coisas? Tem. Depois tem a margem parietal, vai ter aqui a sutura mectópica, incisura etimoidal. Isso aí a gente não precisa se preocupar com isso agora, tá? Por quê? Porque essas porções aqui, ó, esses processos aqui de osso occipital são processos que vão influenciar para nós depois na inserção de músculos da estrutura da face, tá? De músculos faciais. Então, é isso que a gente precisa agora gastar energia para entender e para guardar. Ok? Interromper compartilhamento. Voltando. Entendido até aqui? Sim? Não? Talvez? Quem sabe? Precisa que eu repita outra vez? Muito bom. Bem, na sequência, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão pegar agora assim, ó, e escrever osso occipital, tá? E aí a gente vai fazer uma sequência de processos. Eu vou seguir a mesma sequência que a gente começou do osso frontal, tá bem? Vai continuar com 6 agora. 6. Vamos lá. Protuberância occipital externa. Tá muito barbada isso, né? Estou escrevendo para vocês. Na próxima eu vou ditar tudo. Aqui, 6 pontos. Protuberância occipital externa. Depois, 7. Crista occipital externa. Externa. 8. Linha occipital suprema. Aí, 8, 9. Linha occipital superior. Superior, não é ponto, ponto e vírgula. 9, 10. 10 é a linha occipital inferior. Occipital inferior. Ponto e vírgula. 11. Eminência cruciforme. 12. A protuberância occipital interna. 13. A crista occipital interna. Depois nós vamos ter o famoso occipital, aqui é crista occipital interna, 13, 14, famoso forame magno, 15, côndilos occipitais, côndilos occipitais, tá. E faltou, não, aí já é o esfenoide, tá? Esses aqui, então, são os processos que a gente vai guardar, tá, de osso occipital. Então, protuberância occipital externa, crista occipital externa, linha occipital suprema, linha occipital superior e linha occipital inferior, tá? Essas 3 linhas aqui, a gente também pode chamar o seguinte: linha nucal suprema, linha nucal superior e linha nucal inferior, tá? Em vez de occipital, a gente usar a palavra nucal. Pode ser, tá? Podemos encontrar essas nomenclaturas. Depois,
a gente vai ter a eminência cruciforme, a protuberância occipital interna, a crista occipital interna, o forame, tá? Não forma como eu escrevi aqui, forame magno e côndilos occipitais, ok? São esses os elementos que a gente vai encontrar a nível do osso occipital, ok? Bom, vamos processar aqui, ó. Vamos processar não, vamos projetar. Bem, aqui. Aqui, ó, a gente tem a visão, então, do osso occipital, tá bem? Só aumentar aqui, ó. Bom, vamos lá. Primeiramente, ó, o osso occipital, tá, dos ossos do crânio, é o que tem o maior forame que a gente vai encontrar. Na verdade, é o segundo maior forame do corpo humano, tá? O primeiro maior mesmo é o forame obturado lá no osso ilíaco, e aqui o segundo maior forame do corpo, tá? Do esqueleto humano. O forame magno ele vai servir para permitir a passagem da medula espinhal para dentro da coluna vertebral, tá? Então é ele que vai promover a ligação do encéfalo com a medula espinhal, certo? Então esse aqui é o forame magno. Nas laterais do forame magno, nós já vamos aproveitar para enxergar isso aqui, ó. Notem que aqui, ó, na lateral, tá? E na outra lateral do forame magno, nós vamos encontrar duas massas ósseas achatadas. Até parece uma pegadinha aqui, uma pegada de um sapatinho, no chinelinho, alguma coisa assim, tá? Essas duas estruturas aqui são os côndilos occipitais. Para que serve os côndilos occipitais? Serve para encaixar com o atlas, tá? É o processo de contato, o processo articular do osso occipital para encaixar depois com a face articular superior do atlas, tá bem? Então, bem aqui, ó, nós vamos ter os dois côndilos occipitais, certo? Vejam só, aqui, ó, nós temos uma crista, tá? Essa crista é a crista occipital externa. Olhando por dentro o osso occipital, tá aqui a visão dele, tá? Então aqui, ó, por dentro, nós vamos ter aqui, ó, na mesma posição, tá? Que a crista occipital externa, nós vamos ter na mesma posição por dentro a crista occipital interna, tá? Então a crista occipital externa é essa. Se eu virar o osso e olhar ele por dentro, eu vou encontrar a crista occipital interna no mesmo ponto, tá bem? Depois, nós vamos ter o seguinte, ó. Lá em cima, na parte mais superior da crista, bem aqui, ó, nós temos uma saliência óssea, que vocês conseguem palpar aí também na cabeça de vocês. É a protuberância occipital externa, tá bem? Essa aqui, então, é a protuberância occipital externa. Olhando por dentro a estrutura óssea, tá? Eu também vou encontrar na mesma região a protuberância occipital interna, certo? Então, a protuberância occipital externa é a parte mais alta da crista occipital externa e a protuberância occipital interna é a parte mais alta da crista occipital interna. Tá bem? Vamos lá. Depois, nós vamos encontrar bem aqui, ó, uma linha. Depois aqui nós vamos encontrar uma outra linha e depois uma outra linha que vai cruzar bem no meio, tá? A crista occipital externa. Essas linhas são as linhas nucais, tá? A mais alta delas todas é a suprema. Depois, a outra que está passando, ó, bem no início da crista ou bem sobre a protuberância occipital externa, é a linha nucal superior. E depois nós vamos ter, ó, a linha nucal inferior, tá? Que está passando bem no meio da crista occipital externa, certo? O que ficou faltando? Aqui, ó, nós temos onde cruza, tá, a protuberância occipital interna com a crista occipital interna, nós temos uma região, tá, que parece uma cruz. Olha aqui, ó, aqui e aqui, tá? Essa região onde está o circulado aqui, ó. Nessa região, então, nós vamos dar o nome de eminência cruciforme.
Ah, mas é o mesmo ponto da protuberância occipital interna. É o mesmo nome. Tá? Se eu botar aqui um adesivo e dizer que é a protuberância occipital interna e chegar um de vocês quiser dizer essa aqui é a eminência cruciforme, os dois vão estar corretos. Tá bem? Então, na realidade, o que nós vamos fazer? Nós vamos tratar isso aqui por ou protuberância occipital interna ou por eminência cruciforme. Tá bem? Compreendido isso? Sim? Beleza. Tá? O grande trabalho para vocês depois, na verdade, é pegar essas imagens e começar a comparar essas imagens com os nomes que a gente está pegando ali, tá bom? Bem, agora o seguinte, agora a gente vai fazer a chamada, tá? Vou parar aqui uma coisa. Interromper a gravação.